Segunda Guerra, a gente precisa necessariamente tentar entender qual o fator fundamental para a motivação da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que esse slide ilustra bem a ideia da divisão da partilha da África, porque depois, no final do século XIX, a indústria na Europa estava num desenvolvimento muito acelerado, e eles precisavam de novas fontes de matérias-primas, então teve uma corrida para a partilha da África. Aí nessa chart mostra bem isso: Itália, Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha, Alemanha. Só que a partilha da África ela aconteceu e a Áustria, na verdade, chegou meio atrasada na corrida pela partilha da África. Então ela pleiteou dividir territórios na Europa e acabou invadindo a Sérvia, né, no território dos Balcãs, o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, aliada da Áustria, e acabou derrotada. E ela perdeu alguns territórios que acho que é importante, esse gráfico é importante ter ele bem claro. Esses territórios mais claros foram os territórios que a Alemanha perdeu, sobretudo esse território mais para cá, que é o da Polônia, e os territórios da Tchecoslováquia. Esse é importante para entender a Segunda Guerra. Perdeu um grande território para a Polônia. A princípio, a Itália ela não estava preparada para entrar na guerra, mas existia uma pressão para que a Itália aderisse ao conflito no intuito de tirar algum proveito, né? E dentre essa pressão, um jovem que se destacou na época era o Benito Mussolini, que era um jovem socialista, né? Aqui ele era, enquanto membro do Partido Socialista Italiano, mas pelo fato dele defender a entrada da Itália na guerra, ele acabou rompendo com o Partido Socialista, e durante a Primeira Guerra Mundial ele fundou o Partido Nacional Fascista. Essa é uma foto do Mussolini, jovem sem preso. E após a Primeira Guerra Mundial, o rei Vittorio Emanuele, temendo o confronto com essas forças desse novo partido, que tinha bastante adesão de militares, ele convidou o Mussolini para compor a coalizão de governo, isso no ano de 1922. Então Mussolini foi nomeado primeiro-ministro. E logo o Mussolini assumiu o poder, ele já passou a perseguir adversários do regime, né? O exemplo mais conhecido é do Antônio Gramsci, que era o líder do Partido Comunista Italiano. Houveram outros também. Bom, o Mussolini, na verdade, ele inspirou o ditador alemão, Adolf Hitler, né, que foi assumir quase 10 anos depois, né, quando o Mussolini já estava no poder. Logo, eles montaram o Mussolini e o Hitler tinham bastante identidade com a política de governo, sobretudo com a questão territorial. Então, logo eles formaram uma coalizão de governo que tinha ambições coloniais. Em 1935, a Itália iniciou uma campanha de ocupação da África, né? A Etiópia e a Líbia foram invadidas. E o Hitler ele reivindicava que a Alemanha precisava de um espaço vital para a sobrevivência, porque eles perderam muitos territórios, né? Aquele slide anterior deixa isso bastante claro, que eles perderam bastante territórios na Primeira Guerra. Ele reivindicava que se a Alemanha não tivesse um espaço vital, ela não conseguiria atingir o seu desenvolvimento. Foi que em 1938, né, os nazistas anexaram o território dos Sudetos, que é uma região que tinha sido entregue à Tchecoslováquia. Eles queriam anexar os territórios de língua alemã. Né, foi o início da demonstração de querer reaver esses territórios perdidos. Após a invasão dos Sudetos, a Liga das Nações, né, sobretudo a França e a Grã-Bretanha, convidaram Mussolini a intermediar uma relação com Hitler para que ele não anexasse mais territórios. Então eles fizeram uma reunião em Munique, foi o Acordo de Munique, né, em 29 de setembro de 1938, que eles reconheciam a anexação dos Sudetos, mas eles impunham à Alemanha que se eles invadissem a Polônia, eles iam declarar a Segunda Guerra Mundial. Aí, em maio de 1939, a Itália e a Alemanha firmaram um pacto de aço, né, nessa foto está o Galeazzo Sutiano, que era ministro das Relações Exteriores, assinando um acordo de cooperação militar e fidelidade em caso de guerra. Aí, em setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia e aí, consequentemente, declararam a Segunda Guerra Mundial. Nessa foto, os soldados alemães estão derrubando uma cancela que dividia o território alemão do território polonês. É uma foto simbólica dessa invasão. Então, com a intervenção com o início da Segunda Guerra, a Itália
obrigatoriamente teve que aderir ao conflito, mas ela aderiu só em 10 de junho de 40, como aliado da Alemanha, que na verdade trouxe um desastre militar, né, e resultou na perda das colônias na África que ela já tinha conquistado. E além de perder essas posições na África, a Itália sofreu a invasão americano-britânica, né, na Sicília em junho de 43 e o sul da Itália no setembro do mesmo ano. Bom, aí com a Itália sendo bombardeada, né, Mussolini acabou perdendo o apoio de vários membros do governo. Ele acabou sofrendo um golpe em julho de 43. Foi destituído do poder e o Badoglio, que era ministro, assumiu o governo. Logo o Badoglio assumiu o governo, ele decretou o armistício, né, no fim da hostilidade com a Inglaterra e com os Estados Unidos, em 8 de setembro de 43. Só que os alemães, né, temendo já a rendição da Itália, eles ocuparam o centro, o norte da Itália, e o Hitler montou uma equipe com os melhores homens para resgatar o Mussolini da prisão. Aí o Mussolini foi resgatado, né, pelos alemães de Roma e foi levado para a Alemanha, e o Hitler colocou ele para assumir os territórios que tinham sido ocupados no centro e norte da Itália, uma maneira de querer legitimar a ocupação. Aqui o território italiano ocupado, né, mais ou menos centro-norte. Então, no final de 43, na Itália ocupada foi fundada a República Social Italiana, ou República de Salò, né, como também conhecida. Então a Itália, ela não só ficou dividida geograficamente, mas também politicamente, porque os italianos também se dividiram, né, entre aqueles italianos que apoiavam a ocupação do regime nazifascista e aqueles que eram contrários à continuidade do governo Mussolini. Então, na República Salò, né, República ocupada, os militares fascistas perseguiam e executavam até pessoas que não aderissem à resistência italiana, que aderissem à ocupação italiana, né, a ocupação nazi-fascista. Nesse cartaz tem, acho que deixa isso bem claro, somente esse segundo, né, a grande Alemanha vai protegê-los. Bom, o descontentamento com a ocupação fez surgir as forças de resistência, né? A ocupação nazifascista, que é o chamado partigiani. Na sua maioria eram ex-militares, militantes partidários, tinham membros da esquerda, independentes. Os partigiani, eles desempenharam um importante papel na derrota do nazifascismo, seja combatendo militarmente o inimigo ou auxiliando também as tropas aliadas que iam ocupando a Itália, né? Nessa foto, um soldado americano na ocupação. E o Brasil aderiu ao conflito também, né? E atuou diretamente na Itália. As primeiras tropas que chegaram brasileiras que foram para a Itália foi em 1944. E eles atuaram sobretudo na linha gótica, que era uma linha que marcava a divisão entre o território ocupado pelos nazistas e o território ocupado pelos aliados. Estiveram na Toscana, os Apeninos, Emília-Romanha, passando a perseguir e aprisionar alemães em retirada pela Lombardia, Piemonte. Aqui a linha gótica mostra bem essa divisão, né? Que era uma linha de defesa que eles conseguiram romper por duas frentes, aqui os ingleses, os americanos e os brasileiros. Aqui um comandante nazista negocia a rendição com a rendição da tropa com oficiais brasileiros, são um oficial da FEB. Aqui um soldado brasileiro vigiando prisioneiros alemães. Aí, em janeiro de 45, a Itália já estava quase toda sob o domínio das tropas aliadas e partigianas. Em abril de 45, né, com a Itália já praticamente toda ocupada pelas tropas aliadas, o Mussolini tentou fugir da Itália com destino a Valtellina, na fronteira suíça. Só que ele foi capturado 10 dias depois de tentar a fuga por um grupo de partigianos. Então ele foi, na verdade, capturado e foi morto, né, e o seu corpo foi pendurado na Piazza Loretta, junto com
Piazza Loreto, junto com o corpo da amante dele e de outros correligionários do partido. E então, à medida que as cidades eram libertadas pelas tropas aliadas, e as forças partigianas, elas iam sendo entregues ao Comitato de Liberazione Nazionale, que é o CLN, que era uma frente de forças antifascismo. Então, em 25 de abril, as tropas partigianas elas conseguiram liberar Torino e Milano. Por isso a CLN escolheu essa data justamente em razão da liberação dessas duas cidades, que eram as mais importantes para a libertação da Itália. Por isso que se estabeleceu essa data, o 25 de abril. É isso aí.